Pessoal, vamos então para a segunda parte da nossa aula 5. Vamos falar sobre discussão e conclusão, e com isso a gente acaba fechando os principais elementos que constituem o nosso artigo. Comecemos aí pela discussão. Qual que é a finalidade dela? Duas principais. Você precisa explicar os seus dados, porque eventualmente tem alguns achados que você apontou ali como resultado e que eles podem ser contraintuitivos. O leitor lendo ali, ele pode não entender, puxa vida, mas eu não esperava isso, né? Como que um resultado dessa natureza pode ter acontecido? Pode acontecer também de, ao replicar um estudo, você encontrar resultados que não eram esperados pela literatura. Então vale a pena você explicar no sentido de levantar hipóteses de por que aquilo aconteceu. Vamos pegar um exemplo prático. Suponhamos que você tenha construído um jogo educativo e a sua expectativa é que ele ajude no aprendizado de matemática. Aí você faz uma prova de matemática no início com a turma de alunos que vai jogar esse jogo que você desenvolveu, e os alunos fazem, por exemplo, ali uma média de 55 pontos em 100 pontos possíveis. Depois, as crianças jogam por um tempo o seu jogo, ao longo de uma semana, suponhamos, e você faz uma nova aplicação dessa mesma prova. Nesse momento, a sua expectativa é que as crianças ou mantivessem 55 pontos ou fossem para 60, 70, 80, em função de tudo que elas fizeram lá no seu jogo educativo, né? Todas as aprendizagens que supostamente elas tiveram. Mas ao reaplicar a mesma prova, você percebe que a pontuação das crianças, em média, foi para 33 pontos em 100 possíveis. Isso é um dado que é contrário ao que seria esperado. Até se eles tivessem mantido 55 ou reduzido para uma média do tipo 54, 50, próximo ali do valor inicial, tudo bem, a gente até entenderia que o jogo não foi efetivo e teve uma certa flutuação em termos do desempenho das crianças. Tá, tudo bem. Agora, 33 pontos, né? É muito estranho. Então, é nesse sentido, explicar os dados quando eles fogem muito àquilo que a gente esperava, ou quando até eles atendem muito o que a gente esperava, e vale a pena um comentário de veja só como esse dado corrobora o que estudos anteriores encontraram. Mas fundamentalmente, por isso eu coloquei numa cor diferente, a finalidade da discussão, o que é que você vai discutir, o que é que você vai debater, né, com o seu leitor cientista que está tendo acesso ao seu artigo. Você vai defender uma tese, você vai defender uma resposta para o seu problema de pesquisa. Então, se o seu problema de pesquisa estava relacionado à qualidade das telas de um software, à qualidade do software na resolução rápida de algum tipo de problema, né? Então, na efetividade, na eficiência do seu algoritmo, é isso que você vai defender a partir dos resultados que você obteve. Você vai apresentar a sua resposta ao problema de pesquisa e discutir argumentos baseados nos seus dados e também na literatura científica e também nos fundamentos teóricos que você apresentou no seu trabalho, se isso for pertinente, para poder defender que sim, o algoritmo, por exemplo, se mostrou eficiente, que sim, as telas do software são adequadas do ponto de vista dos usuários. Bom, o argumento que você vai montar na seção de resultados é mais ou menos o seguinte: considerando os pressupostos teóricos que você apresentou na fundamentação teórica, o conhecimento existente na ciência que você apresentou na seção de trabalhos relacionados, os dados encontrados que você reportou na seção de resultados e o método empregado, que é um método robusto, adequado para o problema de pesquisa, enfim, né? E mesmo com as limitações que esse estudo teve, é lógico que a tese X que você está defendendo está correta, sendo confiável e, em alguma medida, generalizável. Então, o artigo ele é um grande argumento, ele é um grande argumento lógico. Você vai colocando cada etapa desse argumento até chegar na discussão e poder dizer alguma coisa como essa que eu escrevi aqui. Considerando tudo que eu contei para você até agora, meu caro leitor, você é forçado a concordar comigo que a minha tese ela está correta. E o que vai acontecer? O leitor cientista, ao encontrar o seu artigo, ele vai verificar justamente cada uma das premissas desse seu grande argumento de que sua tese está correta.
E eventualmente ele vai enxergar, ele pode enxergar alguma coisa que você não viu. Ele pode achar um erro nos pressupostos teóricos. E como os pressupostos são parte das premissas que ajudaram a chegar na sua conclusão, o fato dele atacar os pressupostos teóricos é uma forma de atacar também a sua conclusão, o que pode merecer um outro artigo e vai gerando esse debate de críticas entre artigos, entre trabalhos, e é o que promove o avanço do conhecimento científico. Ele pode atacar também a sua revisão da literatura, indicando que já tinha um outro estudo que mostrava algo diferente do que o que você está propondo. Ele pode atacar os seus dados encontrados, dizendo que eles são insuficientes. Ele pode atacar, sobretudo, o seu método, a forma como você coletou esses dados, a forma como você analisou esses dados. E aí, com isso, mostrar que a sua conclusão, que a sua tese, ela não se aplica, ou que ela é insuficiente, ou que ela não consegue responder ao problema de pesquisa. E aí o problema de pesquisa ficando em aberto, por conta desse novo artigo, ele acaba sendo lacuna ainda na literatura, que pode ser abordada por outros estudos. Por isso que eu disse, ao longo desse curso, que talvez não fosse a coisa mais difícil do mundo você achar uma lacuna, uma vez que as questões elas não são facilmente resolvidas e uma vez que todo momento que a gente pesquisa, a gente sempre tem alguma limitação e sempre acaba deixando algo em aberto. Então, nesse sentido, tem muitas possibilidades do que ser pesquisado. Apenas algumas dicas de redação, né, para discussão. Primeira delas, você não precisa repetir os seus achados ao discutir, você já contou eles na sessão de resultados. E, eventualmente, resultado e discussão podem formar uma única sessão. Então, você está descrevendo o seu resultado e já está discutindo. Discutindo no sentido de explicar, discutindo no sentido de usar o dado para defender a resposta ao seu problema de pesquisa. Então, não repita os seus achados nas frases específicas relacionadas à discussão no seu texto. Você pode, isso sim, explicar os achados usando por fundamento a literatura. Então, um exemplo: o usuário preferiu a tela X em detrimento da tela Y, afinal, conforme previsto pela teoria, usuários preferem telas com tais e tais características, tal como as características que tem a tela X. Percebe? Você pode comparar com a literatura. Os dados encontrados neste estudo corroboram achados da literatura. E entre parênteses você coloca ver Santos 2020, Silva 2021, Prado 2022. E você pode defender a sua tese, que é a principal função da discussão, dizendo o seguinte: com uma melhora de 20% no desempenho entre pré-teste e pós-teste, é possível sustentar que o software educativo promoveu o aprendizado. Nesse caso, o 20% é achado. E aí o que eu digo depois, é possível sustentar que o software educativo promoveu o aprendizado, é a minha discussão. Eu poderia ter colocado aqui referências de outros autores que eu mostrei, por exemplo, na fundamentação teórica, nos trabalhos relacionados, que também encontraram melhoras dessa natureza e argumentaram no sentido de que isso já demonstrava aprendizado e já demonstrava, digamos assim, eficiência, né, do software educativo ao atingir o seu propósito. Em relação à conclusão, eventualmente ela pode vir numa sessão separada ou algumas pessoas podem pedir que você coloque, algumas revistas, né, podem pedir que você coloque a conclusão como uma porção final ali dentro mesmo da discussão. A ideia dela é retomar de forma sintética, bem resumida mesmo, né, objetivos do estudo, o objetivo ou o problema de pesquisa do estudo e apresentar a tese defendida na discussão, que é a sua resposta. Ok? Na sequência, dentro da conclusão, você vai descrever estudos futuros que possam lidar com as limitações da pesquisa realizada, limitações essas que tipicamente você coloca ao final da sua discussão, que é um modo também, né, de você explicitar ali que a tese que você está defendendo também ela não é perfeita, tem limitações que devem ser consideradas, mas que apesar dessas limitações, conforme eu apontei ali no argumento há pouco, a sua resposta, a sua tese se mantém, você consegue sustentá-la. Dicas de redação. Na conclusão, você não vai repetir tudo que já está no resultado, tudo que já está na discussão, percebe? Você faz uma retomada dos objetivos com uma frase, você pode, em uma, duas frases, resumir a sua resposta para a pergunta de pesquisa, tá? E depois você pode partir já para um parágrafo de trabalhos futuros. E é importante que nessa sugestão de trabalhos futuros, você realmente coloque trabalhos relevantes e
Tente descrever uma proposta de uma forma clara. Não que seja uma coisa assim que você vai dar muitos detalhes, mas que não seja também algo abstrato, algo que todo mundo repete ao final de artigos. Ah, trabalhos futuros podem fazer isso e aquilo de um modo bem genérico e sem grande preocupação. Não, tenta considerar as limitações que você apontou, o que de fato pode ser melhorado em termos de pesquisa científica e sugira isso como trabalho futuro, sempre sendo conciso. Eu coloquei ali o seja conciso como uma primeira dica, porque realmente a conclusão é só o fechamento do seu trabalho. É importante tentar evitar repetições desnecessárias e também não repita na conclusão os seus dados. Nem se preocupe em fazer citações na conclusão. Na discussão, tanto quanto você puder fazer citações, é fundamental para dar mais força ao seu argumento. Fundamentação teórica e trabalho relacionado também precisa ter. Quando na introdução você tenta falar sobre motivação para estudar esse tema ou sobre a relevância do tema, vai ter citação também. No método, ao falar de uma análise de dados ou um procedimento de coleta específico, vai ter citação também. E na conclusão é onde você, com certeza, tipicamente não vai precisar fazer citação, a não ser num caso muito, muito específico que você veja a necessidade e que você acredite que isso vai fortalecer o seu trabalho. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até mais.